Eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Liana, idade 24 anos, acompanhante de luxo. Eu não quero esconder nada. Eu sim era acompanhante de luxo já aqui no Brasil. E o meu desejo era que eu nunca tivesse saído daqui. Porque desse jeito eu não ia me acostumar a ganhar todo o glamour, todo o dinheiro, todo o luxo que eu ganhei, a ponto de pensar duas vezes em aceitar as atrocidades que eu participei ou que eu fiquei assistindo. Antes que todo mundo comece a ficar falando aí, por que você não foi procurar um trabalho digno, que não sei o quê? Olha, eu só tinha 23, de 23 para 24 anos, e a minha mãe estava com uma doença no coração que era totalmente rara. Nem os médicos sabiam o que fazer. As coisas que eles aplicavam, que eles testavam nela, era para ver que resultado ia dar. Era como se ela fosse uma cobaia. E ali ela poderia ter uma parada cardíaca, ela poderia paralisar alguma parte do corpo, porque mexia com a circulação do corpo dela inteiro. E um dia que ela não conseguia falar, respirar em casa e ninguém sabia o que fazer. Então, assim, tudo era colocado nela para saber se ia dar um resultado positivo ou não. E vocês acham que o custo disso era quanto? Num dos melhores hospitais de São Paulo, porque o SUS não cobria praticamente nada que ela tinha que fazer. Vocês acham que uma menina de 23 anos ia arrumar dinheiro aonde para custear tudo isso? Por isso eu não me arrependo, porque toda a minha grana foi sim a maior parte para custear isso da minha mãe, e foi assim que eu consegui manter ela viva por muito tempo, antes de que ela fosse embora. Eu não ia conseguir nenhuma formação que suprisse isso a tempo de eu estudar, fazer graduação, conseguir um melhor trabalho. Enquanto isso, a minha mãe ia ficar lá se rastejando, minguando até a morte. Eu tinha que ser prática, alguma coisa que chegasse rápido. E foi sendo acompanhante de luxo que eu achei como a melhor alternativa no momento. Falem o que vocês quiserem, julguem quem vocês quiserem. Eu não fazia esse trabalho por mim, eu fazia por uma agência que a minha amiga indicou, então a agência tinha todo um protocolo de segurança e a gente também podia escolher aquele cliente que a gente aceitava ou não. Na maioria das vezes, eu trabalhava com homens mais velhos. Sendo bem sincera para vocês, a maioria deles não conseguia nem ter relações. Era para dar a mão e acompanhar nos lugares, ou então fazer algum desejo que ele quisesse, mas que no fim ele nem conseguia concluir. Lógico que tinha assim os que tomavam um remedinho e ainda funcionava, e aí eu tinha que suportar. Mas os mais velhos mesmo, os mais bondosos, entendeu? Que até me dava dinheiro a mais, eram esses que não conseguia fazer nada, era só um desejo que eles tinham. E quando eu falo assim, não é para assimilar que o que eu fiz era fácil, porque não era não. Eu tive que aguentar muita coisa. E eu corri muito risco. Como todas correm. Como todas suportam. E à noite, você deitar na cama e pensar que você tem um foco que você não pode desistir. Eu não podia parar. Os custos da minha mãe eram muito caros. Não tinha como eu parar. E ao mesmo tempo, eu queria ter a minha vida de ter um namorado, de ter um parceiro, de ter uma família, filhos. E eu sabia que nenhum homem ia querer isso comigo, sabendo que eu era acompanhante de luxo. E mesmo quando eu deixasse, eu tinha medo das minhas fotos que estavam no site, das pessoas que me conheceram assim, dos caras da elite que já sabiam que eu fazia isso, que já me chamavam pelo nome e pela foto sem aprovação nenhuma. Tudo estava muito confuso na minha cabeça. Mas eu continuava focando em pegar esse dinheiro para entregar para minha mãe, pro tratamento dela. Eu tinha umas amigas que ainda falavam para eu acreditar, né, nesses filmes aí da Julia Roberts, né, Uma Linda Mulher. Eu não acreditava nessa história que uma acompanhante de luxo poderia se apaixonar por um cliente ou um poderoso que ia tirar ela daquela vida. Eu achava que realmente isso não ia acontecer comigo. Mas eu não posso falar para vocês que eu também não tinha esperança. Porque dentro de mim eu tinha a esperança de sair dali, de viver uma vida feliz, sim. A agência começou a furar muito comigo, tanto em pagamentos, atrasos, eu comecei a reclamar, eles começaram a tirar a minha foto, divulgar outras meninas. Aquela
coisa que, assim, quando você começa a se queimar e a agência também começa a ficar queimada, não tem muito pra onde você fugir, você tem que buscar outras alternativas. Nesse desespero que eu não podia atrasar nada, porque senão a minha mãe ia ter que sair do hospital. Ou então os lucros, os empréstimos, qualquer coisa que eu fizesse ia ser uma coisa, gente, que eu não ia ter como pagar. Eu não tô falando aqui de 10 mil, não. Eu tô falando de tratamento caríssimo. Um indiano me deu oi no direct do meu Instagram. Rade, idade, 30 anos, taxista. Falou que sabia das coisas que eu trabalhava, que um cliente tinha passado o meu contato para ele. Realmente, o nome do cliente era real, o contato do cliente era real e que se eu quisesse, a gente podia começar a fechar por fora. Eu nunca tinha feito isso, tinha medo da questão de que não teria segurança, não teria nenhum contrato. Se esse cara quisesse fugir sem me pagar nada, se ele não pagasse antes, ele ia fugir. Era estrangeiro, tinham várias questões. Esse cara começou a conversar comigo e passar confiança também do meu cliente, que era um cliente de muito tempo, que me dava assim muita caixinha e que também me ajudava por fora com o tratamento da minha mãe. E eu tinha medo, eu tinha muito medo mesmo, porque eu já tinha passado muitos perrengues mesmo dentro da agência. Teve um cara que uma vez, eu não sei como, a mulher dele descobriu aonde ele estava, e aí ela chegou lá na hora que a gente estava saindo e foi uma loucura. Essa mulher veio pra cima de mim ao invés de ir pra cima do marido dela, que tinha contratado os meus serviços. Já teve questões de outros caras querer exigir coisas que não estavam no contrato, que eles não poderiam fazer comigo, e que foi uma loucura porque ninguém tirava os caras de cima de mim. Teve vários caras que quiseram fazer coisa que não estava no contrato, e que vinham pra cima igual louco, e que não dava tempo de eu chamar ajuda, e que foi uma loucura. Enfim, já passei por várias situações. Cara que disse que ia pagar o resto no final e não pagou. Mas com a agência, a gente sempre tem a ajuda delas na hora que a gente sai. Esse cara não consegue sair ileso do quarto. A primeira coisa que eu estranhei foi que esse indiano me ofereceu muito por 3 horas. Então, já que ele tinha me oferecido muito, eu pensei em contratar um amigo meu, que já tinha feito segurança minha, para se caso alguma coisa acontecesse, dava tempo de pedir ajuda para ele. Era praticamente o valor da minha diária e eu resolvi arriscar. O meu amigo era esse seguranças de boate mesmo, tá? Não tinha nada com a polícia. Enfim, foi um tiro no escuro. A coisa ficou assim, eu vi, né, as redes sociais dele. Ele morava em Dubai, tinha foto dele lá, não era montagem, vídeo, stories, tudo direitinho. Tava vindo ao Brasil para algum tipo de trabalho. E o mais estranho foi que, assim, ele queria encomendar roupa pra mim, lingerie, flores, tudo. Aí eu já não tava entendendo se ele queria me namorar ou se ele queria passar umas horas comigo. E essas horas que ele passou comigo quando ele me encontrou, primeiro que ele não me tocou, não veio pra cima de mim, não insinuou nada. Eu falei, meu Deus, esse cara tem algum problema. Ele só queria conversar, ele fez tudo isso só pra conversar comigo. Ele fez tudo isso só pra conversar comigo. Ele disse que precisava de alguém, que não conhecia ninguém e que como eu era uma mulher muito bonita, muito charmosa, ele sabia que eu tinha o meu valor, que eu iria gastar o meu tempo de outra forma e ele não queria que eu perdesse o meu lucro por isso, apesar de querer ficar esse tempo só conversando comigo. Ele começou a contar da vida dele, ele começou a desabafar da vida dele. Então, na verdade, no Instagram dele parecia o indiano rico de Dubai. Só que ele não era esse ricão todo, ele só tinha fotos na oportunidade que ele teve de tirar nesses lugares. E a forma que ele chegou em Dubai era uma forma muito pesada que eu nunca tinha escutado falar e que eu nem sabia que existia em Dubai. E essa parte realmente existe, tá, gente? E eu vou abrir aqui pra vocês. Muitos imigrantes vão para Dubai com o objetivo de ganhar dinheiro para mandar para suas famílias, para crescer na vida, para depois talvez ir para a Europa ou para um outro país. Só que eles caem num contrato que é totalmente de escravo.
É análogo à escravidão. Esses contratos, eles acabam morando nem na parte que é asfaltada de Dubai, eles moram na parte que é areia mesmo, deserto. E lá tem uns complexos, como se fossem prédiozinhos assim, que quando ele me mostrou parecia que era até cadeia, porque é um monte de imigrante no mesmo quarto, com umas beliche ferrada, água, comida, tudo muito precário, a parte de saúde super precário, e eles trabalham horas por horas, e o dinheiro que eles ganham, 80% desse dinheiro vai para o sheik, o árabe que contratou eles. Eles só ficam com 20%, que é o que dá para comer, beber e respirar. Eles nunca conseguem pagar lá a dívida de onde eles estão trabalhando, fica um ciclo sem fim nesse trabalho escravo e ninguém cresce. No caso dele, ele falou que ele trabalhava como taxista. Essas são algumas fotos que eu achei sobre a vida dos imigrantes, lógico, não todos, né? Mas uma grande parte lá em Dubai, principalmente que chegam da Índia, do Paquistão, dessas regiões. Mas não nesse momento, óbvio, que ele estava falando comigo. Foi assim que ele chegou até Dubai. E que isso acontece com mulheres também. Eu fui saber mais ou menos já pro fim da história, eu conto logo pra vocês. E isso não só acontece em Dubai, Catar também é assim, e eu acho que é a Arábia Saudita, não me lembro. E aí, fazendo esse trabalho de táxi e tal, foi que ele começou a pegar sempre o mesmo cliente. E esse cliente tinha muito dinheiro e foi vendo como ele estava, que ele estava sofrendo, como que era para ele, e fez um convite para ele trabalhar em redes de hotéis dele. E a partir daí, ele começou a ajudar tanto esse cliente, né, de gratidão de ter tirado ele, porque tinha todo um contrato que não podia sair, e se você saísse, depois que acabava, você já estava com dívida para pagar lá o que você não tinha conseguido pagar. Então esse cliente dele conseguiu, né, sanar toda essa dívida e finalizar o contrato para que ele conseguisse sair de lá, senão nada feito. E aí, por toda essa gratidão, ele começou a ajudar tanto esse cliente que ele acabou virando braço direito desse árabe lá em Dubai. Então ele começou a crescer, chegar até onde ele estava agora. E aí sim, vir para o Brasil. Ele me contou toda essa história, a gente jantou, foi um jantar. E quando eu fui insinuada ele queria alguma coisa, ele falou, não, era só isso que eu queria de você, o seu tempo, a sua beleza, a sua atenção. E no outro dia, ele já combinou de novo, pagando a hora do dia todo. Nesse dia, assim, ele estava animado de me admirar, ele queria tirar fotos, gravar vídeos e só ficar me admirando e conversando. E no final de tudo, uma das exigências era que eu apagasse tanto da lixeira, de todos os arquivos do celular dele, os meus vídeos e as minhas fotos que ele tinha feito, e ele liberou totalmente, em nenhum momento ele enviou para ninguém ou salvou em um outro lugar, não. Eu ia já achar estranho se ele me pedisse o terceiro dia, e óbvio que ele pediu. E no terceiro dia, saindo comigo, só de mão dadas e conversando, ele me pediu em casamento. Eu neguei, porque eu já tinha passado por isso com outros clientes, no Brasil mesmo, e tinha dado muito ruim. Eu lembro de ter ficado apaixonada há um ano por um cliente que me prometia que ia terminar o casamento dele, que ia ficar comigo, fazia tudo por mim, e nada acontecia. Então eu já estava muito bem escolada. E quando ele falou isso, eu já deixei claro que não teria essa oportunidade. Mas ele disse que não ia desistir. A partir daí, todas as vezes que ele vinha para o Brasil, ele pagava os 15, os 20 dias que ele ia ficar, ele pagava todas as horas dos clientes para ficar comigo. E eu aceitava. E a coisa foi ficando cada vez mais forte, cada vez pior. A gente só teve relação mesmo na segunda vez que ele veio. Isso durou 1 ano e meio, por aí, de indas e vindas, ou 1 ano e 8 meses, nessa palhaçada dele ficar conversando comigo de lá, vir pra cá, a gente namorar, e ele se declarar. Até que eu comecei a acreditar mesmo, né? Quando eu abri da minha mãe, uma das coisas que ele me ajudava sempre era com os tratamentos da minha mãe. A coisa foi fluindo, a confiança foi chegando, a ajuda dele era cada vez maior, não só financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente. Que eu comecei a acreditar que ali poderia ter um cara que quisesse fazer uma família comigo. E ele falava que em Dubai ninguém ia saber o que eu estava fazendo aqui no Brasil.
que era só não contar, que ele esconderia esse segredo, que ele me amava mesmo, que ele não tinha como fugir, que para ele sim, no começo ele pensou que poderia ser uma vergonha, mas que agora o coração dele estava falando muito mais alto. E ele falou, falou e veio e fez, a ponto de me chamar para uma viagem para Dubai e de eu aceitar. E essa viagem, gente, foi ele que bancou tudo. Não só isso, como também deixou claro que ia continuar ajudando a minha mãe aqui. Nesse momento, a minha mãe, ela já não estava mais respondendo, né, por muita coisa, assim. Ela tava no hospital, mas assim, ela já não tinha mais consciência. E tava sendo muito difícil para mim, porque não existia mais visita, assim, a visita era ver ela naquelas condições. Eu vi isso também como um momento, um tempo de fuga. E eu aceitei essa viagem. Na primeira semana, ele começou a me levar para comprar roupas, assim, e eu via uma coisa dele por escolher um vestido muito bonito, assim, de uma cor bem exagerada e um outro branco, eu não entendi o que que tinha. Mas ele me emperequetou toda, fez todo um auê, disse que eu ia conhecer o deserto, fui com ele conhecer o deserto e lá tava tudo preparado para ele me pedir em casamento. Não tinha como eu negar, gente. Eu aceitei. E levou mais um tempo de documentação pra gente assinar tudo e a gente casou. Nesse um mês de casamento, ele começou a insinuar se eu não voltaria a fazer programa, se eu achava que isso era possível em Dubai. E eu comecei a achar muito estranho, porque assim, eu não conversei com vocês, mas uma das coisas que a gente se colocou em acordo é que eu jamais trabalharia com isso. Que o meu sonho era ter uma família, era ter filhos, e que ele queria muito eu como esposa. E quando ele começou a falar isso, eu já não entendi. E eu tentei confrontar e começar a colocar tudo para trás e ele falar que, assim, magicamente ele estava perdendo o contato com o árabe e estava com pouco dinheiro e não estava conseguindo mais trabalho e que não queria voltar lá para o trabalho de imigrante, que ele não sabia o que fazer, porque Dubai era um lugar de contatos e se você não tinha contatos, você estava ferrado. Praticamente que me empurrando para uma coisa que ele disse que tinha conhecimento. Mas quando eu comecei a negar e a brigar com ele e falar que não entendia por que isso estava acontecendo, ele foi bem direto falando que na verdade eu teria que fazer, eu querendo ou não. Que eu tinha assinado um contrato que ele dizia que era de casamento, mas na verdade que era trabalho. E trabalho como garota de programa em festas de homens ricos que morassem ou estrangeiros de Dubai. E ele me falou isso de uma forma muito fria. E eu recebi de uma forma muito fria. Eu tava ali sem dinheiro para voltar, eu tinha assim um dinheiro guardado, né, que eu não era besta do meu trabalho no Brasil, mas com essa parada toda esse dinheiro não ia ser suficiente para eu voltar, para eu cuidar da minha mãe. Ele já tinha prometido que ele ia cuidar de tudo para minha mãe. A quebra do contrato, eu nunca vi esse número e tantos zeros na minha vida, eu jamais conseguiria pagar. E eu não poderia sair dali do país se eu não arcasse com todos os custos que ele colocou lá desde quando ele me conheceu no Brasil, desde todo o tratamento da minha mãe, tudo que ele me ajudou. Ele colocou como custos de quebra contratual. Isso tudo eu só fiquei sabendo depois que ele traduziu e como eu não acreditava, eu pedi sim ajuda para uma pessoa que soubesse árabe, de uma amiga minha que já tinha se aventurado em Dubai, da minha confiança, para ela me explicar o que estava acontecendo. E ela falou: você não tem como sair daí agora. Eu não tenho como te ajudar, porque isso pode sobrar para mim e o que ele está falando é certo. Depois eu descobri que essa minha amiga também tinha contato com ele, isso já é uma outra história, mas eu não sei se ela falou isso também envolvida por ele. Eu sei que ela não chamou a polícia, que ela não me ajudou em nada. Com tudo isso, até câmeras para mostrar como a minha mãe tava, ele conseguia. Tudo sobre a minha mãe, se eu fosse ficar ali, o que eu não tinha muita escolha, era sempre muito bem feito para me acalmar. Parecia que ele estava usando isso
para que ele me tivesse ali, porque ele sabia que ele ia ganhar muito mais comigo. Eu não sei se vocês sabem, mas esses tipos de festas em Dubai, eles cobram, eles te pagam quando você recebe tudo. Em uma ou duas festas tem gente comprando casa, tem gente comprando carro, tudo aqui no Brasil e até mais. Eu vou compartilhar a experiência de como foi isso para vocês. Vocês podem falar, ah, mas ela já era garota de programa. E eu posso confirmar para vocês que não tem nada a ver com o que eu fazia no Brasil. No Brasil, eu só tinha relações e no máximo brincava com alguns brinquedinhos. Lá, o buraco era muito mais embaixo. Era como se eu estivesse no inferno, no submundo escuro e nojento. A primeira coisa é que ninguém me jogou lá na festa como eu tava, não, tá? Eu tive que ter vários direcionamentos antes. Um deles era que eu só podia ter o celular quando eu estivesse perto daquele que estava me gerenciando para esse trabalho. Nas festas jamais, tá? Era bem proibido. Não se podia ter registro e foto de nada, até porque isso traria prova do que se era feito nesse lugar. Eu tive que estudar inglês já sabendo, mas para ficar com uma forma mais fluente, porque eles não queriam qualquer menininha que não soubesse nem falar para essa situação da festa, tá? Não quer dizer que em outras situações, a qual as mulheres eram tratadas, sei lá, se aqui eu já me senti mal, sei lá, talvez nem como ser humano não precisasse do idioma. Além do idioma, eu precisei estudar sobre as bebidas e tudo que seria servido lá, porque eu iria servir algumas vezes que eles me pedissem e também quando eles pedissem indicação de alguma coisa, eu teria que ter classe, delicadeza e elegância de explicar. Eles não compartilhavam de querer uma mulher vulgar, mesmo para fazer as atrocidades que eles queriam. Eles queriam uma mulher fina, pura, delicada. O banho de loja foi dado sim em mim e eram roupas só para até se chegar no local, porque é como se você tivesse que chegar nesse local muito discreta, não dando na cara de que era uma garota de programa. Então não era nada vulgar. As roupas elas eram discretas, elegantes, sempre com muito ouro, com muito luxo. Se passaria por uma modelo, uma mulher importante, tranquilamente. O corpo. Eu não poderia, de forma alguma, não ficar em forma. Não ficar bem com o meu corpo. Então, tinha que acompanhar, assim, a alimentação, nutricionista, academia, tudo que fizesse com que o meu corpo ficasse o mais perfeito possível, escultural. E eu via muita menina postando que estava treinando na academia e não sei o quê, como se tivesse uma vida saudável em Dubai, mas na verdade era uma das condições, na verdade, regra e obrigação para se fazer programa nessas festas. Você tem que estar com as melhores maquiagens, você tem que saber quais são os melhores lugares lá, porque nessas festas tinham estrangeiros que iam querer continuar depois da festa e serem levados em outros lugares e não conheciam nada. Então você tinha que saber da parte cultural também de Dubai. Por isso que nessa festa sempre tinha muitas modelos, atrizes, cantoras e dançarinas, porque elas praticamente já tinham esse padrão de vida, já adiantava muita coisa do qual era exigido por esses caras. Nessas festas existiam homens casados, solteiros, separados, adolescentes de idade não compatível, estrangeiros, árabes, ricos, milionários. Não era só de árabes, tá? A parte de não poder ter celular, a gente já era monitorada, né, por algumas câmeras de alarme e tal, mas a gente era revistada assim de dentro para fora, para não se ter nenhum objeto cortante, para não se ter nada que pudesse prejudicar ou envergonhar eles em algum momento dessa festa. Tinham dançarinas de tudo quanto era tipo de ritmo. As dançarinas do ventre me chamavam muita atenção porque elas não estavam vestidas com aquelas roupas maravilhosas. As que estavam acabavam ficando sem, mas a maioria eram tecidos bem transparentes, do qual era como se elas estivessem sem roupa nenhuma. E esses caras, eles se atracavam ali e enquanto elas estavam ali, eles se satisfaziam nesse lugar mesmo, tá?
sem encostar ali, mas que tinha alguns corredores e alguns quartos escuros aonde elas faziam tudo. Não estou falando todas, tinha algumas que não. Mas as que não faziam, eles estavam ali, entendeu? Se satisfazendo só de assistir elas. Tinha uns corredores que eu posso assimilar como se fosse corredor da morte, que se passava ali andando e ali as mãos de todos os homens tocavam tudo de quem passasse ali. Algumas mulheres desfilavam com umas túnicas que na verdade dava para ver praticamente tudo e era como se acontecia um desfile de leilão. Essas elas eram mais bonitas, padrão assim eu diria mais loiro europeu, que era o que eles selecionavam para depois da festa. Eles escolhiam bastante negras, pretas e loiras. As pretas elas eram usadas para as coisas mais fortes, mais bizarras eu diria. Nesses quartos, os corredores escuros e os quartos escuros se rolava de tudo que vocês podem imaginar. E não tinha só mulher, tá? Desse jeito que eu tô colocando aqui exposto, também tinha homem. E, na verdade, eles faziam bastante sucesso. Eu vou falar, isso não tinha nada a ver com a relação que a gente tem aqui no Brasil, né? Eram mais desejos subhumanos, bizarros, que se envolvia todo tipo de ideia que vocês possam imaginar. Algumas mulheres davam o sangue para que fossem escolhidas por esses árabes, porque existia uma oportunidade deles cuidarem delas depois da festa por muito tempo. Tipo, isso que é cuidar é dar apartamento, dar roupa, dar tudo e ficar ali com elas, porque elas fariam tudo o que eles quisessem. Elas estavam ali para satisfazer aquilo que as mulheres, a maioria que era casado, né? O que as esposas não iriam fazer de jeito nenhum. Nesse tipo de trabalho, eu cheguei a perder minha pressão, a vomitar, a desmaiar. Eu passei por várias fases. Tudo isso sempre pensando na minha mãe. Eu tive pesadelos sobre tudo que eu assisti naquele lugar. Um desses homens disse que se apaixonou por mim, mas lógico que não para ser a esposa dele, né? E sim para ser acompanhante somente dele. Dessa forma foi que o Hadi desapareceu. Depois que esse homem se conectou comigo, é como se ele tivesse virado fumaça. Esse homem foi muito bom para mim, porque ele não me levava mais para esses lugares. Eu tinha uma vida muito boa para fazer coisas que não eram tão ruins. E ele me deu a oportunidade de ver a minha mãe antes que ela fosse embora. Esse contrato que eu fiz, apesar de ser um pouco longo, ele foi desfeito assim que esse homem se interessou por mim. Eu visitei a minha mãe, com o tempo eu parei, até por causa da idade de fazer essas coisas, mas ainda por segurança, eu preciso ficar em Dubai. Por segurança deles. Segurança de que isso seja aberto com nomes. E eu me acostumei com a vida que eu criei, com a vida de Dubai, que não é essa vida de luxo que vocês estão vendo aí não, tá? Não mesmo. Hoje eu trabalho de uma outra forma. E como todo imigrante, não existe luxo em Dubai. Quando você vê um imigrante em Dubai esbanjando luxo e morando, o Brasil, eu lembro muito da minha mãe. E eu sou muito grata por ter conseguido, no meio de tudo isso, voltar e ter visto e ter me despedido dela. Eu não consegui ter a minha família, mas eu fiz tudo o que eu pude pela minha família, que era minha mãe. Repito, hoje eu não faço mais nada disso, mas eu ainda preciso ficar em Dubai. E para quem me julgar, eu faria tudo de novo pela minha mãe.
Não vou julgar essa história, tá, gente? Só acho que é importante saber, gente, que existe um lado de Dubai. Todos os países, né? A gente sempre coloca alguma coisa como única. Tipo, Brasil futebol, Dubai é ouro, todo mundo é rico. E, gente, não é bem assim com os imigrantes, tá? Existe um lado bem cruel com imigrantes lá. Depois pesquisem aí no Google sobre trabalho escravo. Não só em Dubai, tem em Catar, tem em outros lugares. No Brasil também tem, né, gente? Acho que essa parte é importante de falar. O resto, eu acho que assim, cada um tem a sua escolha. Cada um pode fazer a sua escolha. Essa foi a escolha dela. Eu só acho que esse indiano nunca cresceu lá em Dubai, como ele falou, né? Na verdade, ele era um capacho para pegar mulheres para esse tipo de situação, uma ponte, né? Então, o dinheiro nunca que vinha dele. Até ele desaparecer e ela se conectar com outro, eu acho que faz muito sentido isso. A gente também tem que tomar cuidado quando conversa com imigrantes de Dubai, porque os imigrantes de Dubai não são os sheiks árabes de Dubai. Não tô falando de todos, mas tô falando de uma maioria, principalmente online, tá bom? Então, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.